Graça e paz, queridos. Seja muito bem-vindo ao Provérbios do Dia. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça nessa quarta-feira. Quarta-feira essa que o Senhor fez para nos abençoar. Amém? Respira fundo aí. Faz assim, ó. O Senhor te abençoou. Amém? Estamos aqui com a poderosa palavra de Deus, né? Que nos alimenta, que nos transforma, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém? Amamos a palavra de Deus e estamos aqui para compartilhar o provérbio do dia. Mas, mais uma vez, respira fundo aí de novo, fala assim, ó. O Senhor te abençoou. Eita glória! Como é bom falar isso, o Senhor te abençoou. Você é abençoado, queridos. Você é abençoado, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada. Você é muito abençoado. Confia no Senhor. Descansa na sua palavra. Descansa nele, que você vai andar em novidade de vida. Amém? Hoje, dia 22, vamos compartilhar Provérbios de número 22. Amém? Mas antes, por gentileza, se porventura você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal. Ativa o sininho de notificação, né? Deixa aquele like abençoadíssimo aí, ungido. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém. Acredite, alguém hoje precisa ver e ouvir o provérbio do dia. Amém? E também comenta aí, né? Comente aí junto ao vídeo, que durante o dia eu vou comentando junto ao seu comentário. Amém? Que o Papai do Céu te abençoe poderosamente. Eu quero compartilhar então Provérbios de capítulo 22, hoje é dia 22, né? Lembrando sempre, né? Só a título de lembrança, que nós fazemos sempre menção do Provérbios do dia em questão, né? Hoje é dia 22, vamos fazer menção do Provérbios de capítulo 22. E que também nossos provérbios vão de segunda a sexta-feira aqui mesmo no YouTube. Amém? Aquele cafezinho ungido, né? Abençoado. Quero compartilhar o versículo de número 3. Ei, café ungido, hein? O capítulo é 22, mas o versículo é 3, que diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Mais uma vez, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Meus amados, é interessante nós percebermos aqui um contraste, amém? Um contraste entre o prudente e o inexperiente, né? E eu já quero começar com uma pergunta para mim e para você. Quem nós somos? Prudente ou inexperiente? Lembrando que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Qual é a diferença aqui entre o prudente? Olha que mistério isso aqui. Qual é a diferença entre o prudente e o inexperiente? É que o prudente busca refúgio e o inexperiente sofre as consequências. Porque tanto o prudente quanto o inexperiente, os dois percebem o perigo. Olha o que o texto diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante. Quer dizer, se ele segue adiante, é porque ele já percebeu também o perigo, mas ele resolveu seguir adiante e sofrer as consequências. Agora, meus amados, nós precisamos entender aqui um mistério, que isso não está falando de pagar o preço, né? Isso não está falando de arriscar. Não, eu vou arriscar, eu vou crer.
Esse texto não está falando de você ver o perigo e enfrentar o medo. Não está falando disso. Mas está falando de inexperiência mesmo. Está falando de não calcular as coisas mesmo. Está falando de não buscar refúgio mesmo. Sabe? Aqui, o inexperiente, olha, se fosse algo positivo, porque às vezes a gente diz, né? Não, olha, vai com medo mesmo, né? Às vezes a gente diz, né? Não, encara o perigo. E em certas situações está certo. É louvável, é produtivo. Entretanto, não é a questão aqui. Porque fala do inexperiente. Ora, se é inexperiente, é porque faltou o quê? No mínimo, experiência. Amém, gente? Mas o prudente não é assim. O prudente percebe o perigo. O inexperiente também percebe. Só que o prudente busca refúgio. E o inexperiente sofre as consequências. Consequências do quê? De não ter o zelo de buscar o refúgio. Consequência do quê? Consequência de não calcular a rota, de não calcular as situações. Talvez hoje você esteja diante de um cenário na sua vida, talvez hoje, quarta-feira, dia 22 de março, talvez você esteja diante de uma situação que você precisa resolver, que você precisa buscar refúgio, buscar uma solução, e talvez você não saiba o que fazer. Amados, se nós não sabemos o que fazer, busquemos nós refúgio em Deus, porque é certo que se nós buscarmos refúgio no Senhor, nós seremos prudentes. O prudente é aquele que não põe os pés pelas mãos. O prudente é aquele que não avança o sinal vermelho, né? O inexperiente aqui é o oposto não literal do prudente. Na verdade, o oposto do prudente é o imprudente, né? Mas o inexperiente, a inexperiência é uma mala que o imprudente carrega. Então, quem nós somos nesse dia? De que lado nós nos encontramos nesse dia? Do lado da prudência ou do lado da inexperiência? Porque a inexperiência, querido, nos faz seguir adiante e sofrer as consequências. A inexperiência nos faz avançar, querido, sem discernir os ambientes. A inexperiência nos faz avançar às cegas. E não tem como andar às cegas. Amém, meus amados? Por isso é melhor ser prudente do que inexperiente. Porque tanto um quanto o outro percebe o perigo. Só que somente o prudente busca refúgio. Somente o prudente busca o refúgio. Pensa comigo nesse dia. Aonde você precisa? Aonde não? Porque aonde é em Deus. Mas para que você precisa buscar refúgio nesse dia? Talvez você possa dizer, bispo, olha, eu tenho uma situação aqui de perigo para resolver. Não é nada de vida ou morte, mas é uma situação perigosa que eu encontro, que eu preciso resolver. E essa situação de perigo não precisa ser nada grandão. Pode ser algo simples, mas que você sabe que pode ser perigo se você não resolver da forma certa, se você não se posicionar da forma certa, se você não discernir de forma prudente. E o meu questionamento para mim e para você nesse dia é: nós temos buscado refúgio? Nós vamos buscar refúgio no Senhor? Ou nós vamos sofrer as consequências? Quando fala em sofrer as consequências aqui, meu amado, quando a gente usa essa expressão sofrer as consequências, nem sempre, ou na maioria delas, não é algo positivo, né? Não é algo produtivo. Quando alguém te fala, olha, tchê,
tu vai sofrer as consequências. Isso não parece, na sua grande maioria, não parece algo legal, né? Não parece algo produtivo, ou não parece algo que tu vai pensar assim, pô, que bênção, né? Na maioria delas não parece. E aí? Nós vamos buscar refúgio. E esse buscar refúgio aqui, queridos, não é em qualquer lugar. É em Deus. O Senhor é o nosso refúgio. Socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso refúgio. Eu te convido a você e a mim a nesse dia buscarmos refúgio em Deus. Buscarmos refúgio no Senhor. Porque acredite, meu amado, buscar refúgio em Deus é um sinal de prudência. Passar e sofrer as consequências pode ser um sinal de inexperiência. Busque o Senhor, peça sabedoria e Ele vai te dar e vai te tornar prudente em todas e quaisquer áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê uma quarta-feira muito preciosa na presença de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe. Fica com Deus. Deus abençoe.